falando no Mário, queria te perguntar, você com seus poderes de vidente, o Bolsonaro pode ser preso em novembro e defesa se prepara para o pior cenário, diz a defesa do Bolsonaro, numa informação publicada pelo Lauro Jardim. A execução da pena seria, então, já em breve, em regime fechado. Segundo o Lauro, o cenário é discutido entre advogados e aliados próximos de Bolsonaro diante do avanço dos processos que tramitam no STF. Entre eles estão as investigações sobre os atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023, o esquema de falsificações de cartões de vacinação e o caso das joias sauditas. Fontes do Globo já avaliam que a defesa deverá concentrar esforços para garantir condições especiais de cumprimento da pena, em razão da segurança e das condições do ex-chefe de Estado. Eu queria os seus comentários a partir dessa notícia, Lênio Streck, por obséquio. Não tem... A defesa... Não. Essa notícia, assim, não tem muito sentido, porque é óbvio que em dezembro, nesse ritmo, ele será preso. Não tem nenhuma novidade disso. Ele foi condenado a 27 anos. Imagina qualquer cidadão condenado a 27 anos. Há um momento que ele será recolhido, não tem nenhum mistério nisso. Preocupa-me essa questão aí desse projeto Mequetrefe, da redução de penas, que isso vai acabar atingindo o Bolsonaro, ele vai ser beneficiado disso. Então, esses acordões, entende, me irritam profundamente, e o governo mesmo não diz nada, o governo não diz a que vem, aí o ministro Barroso dá uma entrevista, aí o presidente da OAB de São Paulo também diz que dá para discutir redução de penas, que as penas são elevadas. Entende? O patrimonialismo brasileiro é uma coisa que dá para tocar, assim, ele é ontológico. De algum modo, quando chega nas elites, quando a água chega nas elites, fecha a torneira. Ninguém se afoga no campo das elites brasileiras. As elites políticas, as elites do poder, as elites econômicas, enfim, as elites de qualquer modo. Então, provavelmente vai ser aprovado o projeto do Paulinho da Forca, e isso vai acabar no Supremo, e o Supremo vai ter enormes... Anota aí para colar na frigideira. O Supremo vai ter enormes dificuldades para lidar com isso. Que eu digo já há mais de um ano que eu venho falando que esta corda esticando, vai chegar um momento em que o Supremo, não sei se aguenta o rojão assim, no sentido de dizer que isto é inconstitucional. Há muito desgaste. Porque o parlamento está fazendo esta molecagem. Entende? O parlamento faz coisas assim do tipo... É como uma pirraça, assim, do tipo... O parlamento aprova a pena de morte. É óbvio que é inconstitucional. Na semana seguinte, o parlamento aprova a pena do furto de 20 anos. É óbvio que é inconstitucional. Na semana seguinte, o parlamento diz que todas as terras públicas podem ser objeto de uso capião. É óbvio que é inconstitucional. Bom, mas vai chegar um momento em que o cara de fora diz: nossa, que coisa é essa, né? O Supremo é ativista. Ou como o meu açougueiro, que diz que tem que fechar logo esse FGTS, esse STF, e porque onde já se viu se meter em tudo. É difícil, velho. Difícil. Por isso que esse projeto aí, esse projeto 4.0
de anistia e o 1.0, o Fiat 147, são molecagens desinstitucionalizadoras. São pirraças de desinstitucionalização que são perigosas para o sistema político, para a relação entre os poderes, porque é um esticamento da corda. O parlamento coloca um bode na sala, é isso? E aí o Supremo vai lá e fatia o bode, é isso? E é acusado porque lhe cabe fatiar o bode. Uhum. Porque ele não tem outra coisa a fazer, mas o problema é que isso vai estendendo, né? Estendendo esse. Veja que o próprio Dino diz: não é conveniente que se fala redução de penas, mas se o parlamento fizer, ele deixou meio no ar. Aí o presidente da OAB de São Paulo, que é a maior OAB do Brasil, também diz isso. Bom, eu já não falo mais, né? Porque eu vou sem roupa para essa festa, porque daqui a pouco ser contra a redução de penas é ser reacionário, é ser punitivista. Daqui a pouco vem. As redes sociais vão apontar o dedo para as pessoas que ousam ser contra uma redução de penas ou até mesmo a anistia no ritmo que vai indo. Veja como muda, né? Há 3 meses atrás se dizia uma coisa e outra. O tempo, né? Daqui a 2 meses, sabe-se lá o que não vem por aí, né? O Estadão tem insistido, e não só o Estadão, mas o Globo também, numa tese de repensar o papel do Supremo. E tem um editorial de hoje que fala sobre isso e diz assim: uma corte menos sobrecarregada e mais fiel à sua natureza colegiada e vocação constitucional pode recuperar a confiança da sociedade e resgatar sua autoridade, o que faz bem à democracia. A realidade se impôs. O Supremo, sobrecarregado de processos e compelido a decidir sobre questões eminentemente políticas, passou a ser visto mais como um participante do jogo de poder político do que como um tribunal imparcial. Isso aí não dá a impressão daquela frase do Leopardo? É preciso mudar tudo para tudo ficar igual? O Supremo, muito obrigado. Voltemos ao que era antes, inclusive com a dosimetria. Diga lá, pois não. O gatopardismo, né? A dosimetria. Aliás, o patrimonialismo é uma tese gatopardista. Né? Il gatopardo, há que se mudar para que tudo continue como está. O editorial do Estadão esquece uma coisa: o Supremo não coloca outdoor dizendo: em liquidação, nossas decisões, entre com 2 e ganhe 3. Então, o Supremo é sobrecarregado porque mandam ações para ele. O parlamento é o primeiro. Mais de 80% das ações que estão no Supremo que tratam de questões sensíveis são feitas pelos parlamentares. E grande parcela também por parlamentares da extrema-direita e da direita. Portanto, o editorial do Estadão faltam-lhe algumas notas de rodapé para explicar, por exemplo, algumas frases, e tem que dizer: olha, o Supremo não age de ofício. 2, quem sobrecarrega o Supremo? 3, há um problema no sistema. Por exemplo, o Supremo está sobrecarregado de habeas corpus. Por que o Supremo está sobrecarregado de habeas corpus? Porque as outras as 2 instâncias, porque só tem 2, né? Supremo e STJ não são instâncias, porque as 2 instâncias que tratam desse material, digamos, mais chão de fábrica, não resolvem. O Ministério Público denuncia ladrão de galinha, pede condenação do ladrão de galinha, não se aplica, por exemplo, aquilo que deveria ser aplicado em legislação mais expedita, etc. Prende-se de forma indevida, e quando se prende de forma indevida,
você tem o único remédio no final é fazer habeas corpus para o STJ e, quando não funciona, para o STF. Então, eu faço uma metáfora bem piegas, né? Que é a seguinte: culpam-se as águas do rio pela sua violência, mas se esquece das margens que lhe oprimem. Eu acho isso de uma pieguice, mas ao mesmo tempo uma boa platitude, sabe? Porque quando a gente sabe que é uma pieguice, que é uma platitude, ela se torna quase uma genialidade, entendeu? Então, autoexplicativa. Isso, quer dizer, o Supremo é assim por quê? Bom, vamos perguntar por que o resto do sistema oprime o próprio Supremo Tribunal. Se ele funcionasse bem, não chegaria. Agora me diga por que o Supremo tem que decidir sobre o furto de 4 baldes de água? O telespectador, eu não vou fazer um drama aqui olhando para a câmera, isso eu estou falando a verdade, atenção. Câmera em mim, lembra do Foca em mim. Não, o Foca em mim é contemporâneo, que atirava uma foca no cara, que é muito engraçado. Mas o Kiko lembra do programa Flávio Cavalcante, Sim. em que ele inventava coisas lá, criava um negócio assim, câmera em mim, eu compro essa briga. Foca em mim. Aí ele fazia assim, ó, câmera em mim aqui. Aí ele procurava a câmera e disse assim, eu compro essa briga. Então, deixa eu fazer um pouco aqui de pieguice do plus, tá? Dramaticamente, né? Por que o Supremo Tribunal necessita de examinar um processo de furto de 4 baldes d'água em Minas Gerais? Quer mais? 5 bombons furtados. Quer mais? Não, eu não vou fazer toda a lista aqui, mas aí se diz, mas o Supremo está sobrecarregado. Aí diz assim, mas se chega no Supremo, ele tem que decidir. Ou quer que o cara dos 4 baldes d'água fique preso? Agora imagina o cara furtando um balde de água, imagina a cena. Aí chega a polícia e você está preso. Por quê? Porque você lá. Aí, na hora de examinar a prova, o cara disse, eu bebi tudo. E evaporou. Uhum. Então, a gente tem que brincar um pouco com isso para mostrar um pouco que esses arroubos de editoriais dos grandes jornais, digamos assim, um pouco moralistas e tal, o Supremo vá para o seu lugar de novo. Mas o Supremo foi para esse lugar primeiro. Vamos de novo aqui. Eu compro essa briga. Comigo. Câmera aqui. Não, câmera em mim. De novo aqui. É que eu sou antigo, né? Eu acho tudo isso muito engraçado. Em 2019, o Supremo foi atacado, o Ministério Público não defendeu. O Supremo teve que lançar a mão desse seu regimento interno. Culpa dele? Não. Ele não tinha outra coisa a fazer. Então se culpa o Supremo por ele ter assumido um protagonismo durante o golpe. Sim, mas ele quase levou um golpe também. Agora que tudo passou, e na verdade nem passou, porque dá a impressão que tudo passou. Eu gosto disso também. Uhum. Dá a impressão que tudo está pacificado. Como assim? Tem um projeto de anistia 4.0, outro de redução de pena, tudo isso que desmoraliza o sistema de justiça. Isso não terminou, meus caros. Isso ainda não terminou. E este é um país chamado Brasil, em que o jogo só termina quando o árbitro atira a bola para fora do campo, porque enquanto ela está dentro, sempre pode acontecer alguma coisa.
O que você está falando, Lênin, é que também o Supremo não fez isso de moto próprio, não é uma escolha, são, de novo, as circunstâncias. O Brasil é feito disso, houve uma tentativa de golpe de Estado. Vamos voltar à platitude da metáfora. Foram as margens que oprimiram o rio. O Supremo é a água. Ele é assim porque as margens o suprimem, porque ele não sai do leito por conta própria. Ele acaba sendo forte, às vezes mais do que as pessoas gostariam, mas porque as margens lhe oprimem, né? Então, o sistema todo, o executivo, o legislativo, as instâncias da justiça acabam oprimindo o Supremo.